A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 12. Continuando na caminhada junto com Jesus, nós vamos ver que ele estava falando com os fariseus e ele começa a falar em parábola. Aqui ele vai falar sobre a parábola dos lavadores maus. Aqui Jesus conta uma história onde um lavador, ele faz uma vinha, ele cerca ela, tem todo o cuidado e ele arrenda alguns lavradores, quebra a língua, né? E esses lavradores, eles ficam cuidando dessa vinha, só que aí no tempo que é para dar os frutos, o dono da vinha manda os seus servos ir lá retirar os frutos. Só que os lavradores não deixam, eles espancam esse servo e mandam eles embora. E aí novamente o dono manda outro servo e eles matam esse servo e assim ele vai mandando vários. E os lavadores maus, eles maltratam esses servos que o dono envia e não quer liberar o fruto não. E aí o dono fala assim, vou enviar meu filho amado, porque certamente vão ter misericórdia e vão deixar os frutos virem. Mas não, eles vão e matam o filho dele. E o que vai fazer o dono dessa vinha? Vai vir, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E ali os fariseus entenderam que Jesus estava falando a respeito deles, né? Mas eles procuravam alguma forma de prender, mas sem tumultuar muito para que o povo não fosse contra eles, que eles temiam o povo, né? E aí eles se retiraram. Só que em contrapartida eles mandaram alguns herodianos e alguns fariseus juntos. Herodianos era uma classe, como se fosse uma classe de judeu política, que apoiava várias classes políticas, eles eram ricos, influentes. E eles foram com outros fariseus até Jesus e perguntaram sobre o tributo. Aí eles perguntaram, é lícito dar tributo a César? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que os zelotes eram uma classe que falava bem assim, que quem dava tributo a César, eles estavam indo contra Deus, porque somente Deus deveria receber as nossas ofertas, né? E aí Jesus pega e quebra eles no meio, porque ele pega uma moeda e fala assim, de quem é esse rosto? E eles falam de César. Aí Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficam quietos, porque ali Jesus mostrou para nós também, nos ensinou que nós devemos pagar os nossos tributos, nós devemos ser cidadãos honrados e nós devemos honrar a Deus também, dando dízimo, oferta, né? Sermos fiéis ao Senhor. Em seguida, vem outra classe, olha só, o tanto de classe política, de classe religiosa, de seitas vindo atrás de Jesus. Os fariseus, os saduceus agora e os herodianos. Os saduceus eram um grupo político, uma seita, quer dizer, que eles não acreditavam na ressurreição, eles só acreditavam na Torá. Então, eles eram meio que brigados com os fariseus, né? Que os fariseus já acreditavam na ressurreição e eles querem provar, testar Jesus também. Aí eles contam aqui uma história de uma mulher que teve 7 maridos, porque a lei de Moisés é assim, se uma esposa ela casa e não tem descendente, ela pode casar com o irmão para tentar ter um descendente. E essa mulher vai tentando ter descendentes, mas nunca tem, e ela se casa com 7 homens, porque ela casa com um, ele morre. Passa um tempo, casa com o outro, ele morre, e assim vai. E aí eles perguntam, quando for na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? Porque ela casou com 7. Aí Jesus fala, vocês não entendem o que vocês estão falando. Vocês não entendem as coisas do céu. Jesus vai dizer que no céu ninguém vai casar, ninguém vai dar assim casamento. Nós vamos ser como os anjos, né? Então não vai ter essa questão de sexualidade. E o povo não entendia. E aí Jesus vai falar bem assim, vocês não observam a Torá na passagem da sarça, que Deus diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando ele fala com Moisés. Então Jesus está dizendo que Deus é Deus de vivos, porque Isaac, Abraão, Jacó estão vivos, entendeu? Deus não é Deus de mortos.
Então, essa parte deixa muito clara isso, que existe sim a ressurreição e que esses homens da fé estão vivos. O grande mandamento vai falar em seguida, né? Que mais uma vez os fariseus, os principais dos fariseus vieram questionar Jesus, porém aqui tem um detalhe. Quando eles perguntam qual é o maior dos mandamentos, Jesus fala, né? Olha, ama teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Ele não excluiu nenhum. Porque você cumprindo esses 2, você cumpre os 10. E aí, o próprio fariseu vai dizer assim, muito bem, mestre, com verdade disseste, é isso mesmo que nós temos que fazer. E aí, no final, no 34, versículo 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe o reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Olha só. Jesus praticamente ali, ele converteu esse fariseu, porque ele disse, muito bem, mestre, é isso mesmo que nós temos que fazer. E Jesus disse que o reino dos céus estava perto dele. Olha que coisa linda, né? A salvação estava perto para ele. Nós vamos ver em seguida que Jesus também fala sobre Cristo, o filho de Davi, né? Que Davi, ele fala bem assim, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Olha só, Jesus, ele é maravilhoso. Os fariseus diziam que Jesus era filho de Davi, mas Jesus quis mostrar para ele que, além dele ser filho de Davi, ele era o Senhor de Davi também. E Davi, guiado pelo Espírito Santo, há muitos anos atrás já tinha recebido esse esclarecimento, né? Essa revelação. Em seguida, Jesus censura novamente os escribas, diz que eles querem que guardem os primeiros lugares para eles querem o destaque, a honra que deveria ser para Deus, eles querem para eles querem chegar na praça e todo mundo saudar eles, então eles agem como se as pessoas tivessem que ver Deus sobre a vida deles, mas com honra, sabe, a honra que era para Deus, eles querem para eles, e Jesus fala que eles maltratam as viúvas, que eles roubam as viúvas, e depois ficam fazendo orações gigantescas, achando que vão ter proveito com isso. Mas Jesus falou que maior vai ser o juízo para eles por conta disso. Né? Em seguida, nós vamos ver também que Jesus ele fica sentado em frente ao gasofilácio. O que é isso? É um cofre. Era onde as pessoas depositavam, uma caixa onde as pessoas depositavam as ofertas. E aqui Jesus vai dizer que entra uma viúva, entrega 2 moedas. E aquelas 2 moedas foi maior que todas as ofertas de que todos colocaram. Porque Jesus vai dizer aos seus discípulos aqui, todos colocaram o que lhes sobrava. Ela colocou todo o seu sustento aí dentro. Olha o Senhor nos ensinando a depender dele. Aquela viúva, ela reconheceu que o Senhor era tudo para ela, que ela ia viver dependendo dele, e por isso que ela ofertou tudo que ela tinha. Que você possa viver dependendo do Senhor, que você não confie em coisas, em dinheiro, em pessoas, mas confie no Senhor, que o Senhor vai cuidar de você. Deus abençoe a sua vida.